Meus amigos, boa tarde. É sempre bom voltar a essa casa. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Eles me perguntaram quanto tempo. A última vez que eu vim, a Valdereza, minha amiga, que era trabalhadora aqui, ainda estava aqui. A Valdereza já desencarnou, a gente calculou ali uns 5 anos. Então fazia tempo que eu não vim aqui. O que não quer dizer que a nossa proximidade tenha sido desfeita. O carinho recíproco sempre foi mantido. Esse trabalho foi apresentado em Cambará agora em julho. Eu quero repetir ele com vocês com alguns acréscimos. Esse tema é muito importante para nós todos. Viver, morrer, saúde e doença. Um dos motivos pelos quais eu parei de fazer palestra espírita por um tempo, eu também enfrentei uma situação de doença, como tantas pessoas. Não tem nada de inédito nisso. Eu me afastei um pouco. E aí agora eu estou voltando. Então esse é um dos motivos pelos quais a gente esteve longe. Antes de começar, quero apresentar uma pessoa para vocês. Essa bebê nasceu anteontem. Se chama Sara. Lindo, né? Minha neta. Maravilhosa. Não. Quando disseram para ela, teu avô Silvano, ela teve essa reação maravilhosa. Então, um espíritozinho que está chegando aí com essa missão. Eu não ia perder a chance de me exibir 2 dias depois, né? Vamos lá. Nós todos aqui nesse ambiente, nós encarnados, temos três instâncias em nós. Somos espírito, temos um corpo e temos um perispírito. Colocados assim nessa ordem. Somos espírito, temos um perispírito e temos um corpo. De novo, somos espírito. O que é o espírito? É a nossa essência. O espírito é quem se apaixona, quem chora, quem nasce, quem morre, quem gosta, quem não gosta, quem evolui, quem acerta, quem erra. Esse é o espírito, somos nós. Somos os seres inteligentes da criação. Então, todo o mais é um pedaço de matéria a nosso serviço. Pois bem, que forma tem o espírito? Não tem forma. O espírito é uma centelha, uma fagulha, é um conceito subjetivo. No livro dos espíritos, os espíritos superiores falam que nós não temos condições de entender ainda que forma teria o espírito. Então, para que nós possamos ver a forma do espírito, ao redor do nosso espírito, existe uma coisa chamada perispírito, que é o corpo espiritual. Hoje de noite, quando vocês saírem do corpo físico de vocês em sono e vagarem pela espiritualidade, vocês serão identificados pelo seu perispírito. Quando nós morremos, nós guardamos no nosso perispírito a forma da última encarnação, dos últimos momentos, as últimas roupas que nós estávamos, e assim por diante. E aí, nós que estamos vivos em corpo encarnado, temos ainda o corpo físico. Então é importante que entendamos essa hierarquia de que a essência de tudo é no início. Nós somos o espírito. Os outros são porções de matéria a serviço da nossa identificação, a serviço da nossa comunicação com os outros, com o mundo material. O exemplo que eu citei agora há pouco, quando vocês estiverem de noite dormindo, o espírito de vocês sai do corpo e pode olhar para vocês deitado assim. Pessoas que praticam meditação e fazem uma coisa chamada projeciologia, fazem isso sem precisar estar dormindo. Eles se concentram, vão e saem do corpo. É um treino que se faz. Outros exemplos. E vejam, nessas figuras colocadas, sempre existe um facho energético entre o corpo que está ficando na cama e o perispírito que está saindo. Quando nós nos encontramos no plano espiritual, tem 2 tipos de espírito. Os como nós que tem esse facho saindo da cabeça e os desencarnados que não têm facho nenhum. Eles já deixaram o corpo para trás. E assim nós somos identificáveis no plano espiritual. Ah, tu é encarnado ainda, né? Eu estou vendo um facho saindo de ti e assim por diante. Pois bem, ao longo do nosso perispírito
Existem centros de energia que se distribuem dessa forma que está colocado ali. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, e isso se reflete sobre o nosso corpo físico. Centros de energia. O meu amigo Gerry Almeida de Osório uma vez deu um exemplo que eu achei maravilhoso. Ele disse assim: os centros vitais são centros moduladores de energia. Então, assim, como que a gente vai entender isso? Vamos usar a energia elétrica. A energia elétrica sai da usina de Itaipu. Se ela entrasse na televisão na nossa casa, ela explodiria a televisão. Então ela sai de Itaipu, vai para uma subcentral ali no Paraná, que vem para uma central ali não sei o que, em Florianópolis, que vem para uma central em Porto Alegre, que vem para uma central em Novo Hamburgo, que vai para um transformador na esquina de vocês e chega na casa de vocês. Todos esses pontos pelos quais a energia passou são moduladores de energia. Então é um exemplo que cabe bem. Os nossos centros vitais são moduladores de energia no nosso corpo, no nosso perispírito e no nosso espírito. A Itaipu do nosso perispírito, podemos dizer, é o centro coronário, aquele que fica lá no alto da cabeça. E ele rege todos os outros. Ele distribui energia para todos os outros. Então, de uma outra forma, os centros vitais colocados, o centro coronário no alto da cabeça. Quando vocês recebem passe ali na sala do passe, o médium passista coloca as mãos sobre o centro coronário de vocês, despeja as energias, entra no centro coronário e distribui para os outros. Abaixo dele o centro cerebral, pensamentos, inteligência. Abaixo dele o centro laríngeo, que é a voz, a fala, a respiração. Abaixo dele o centro cardíaco, coração, circulação sanguínea, as emoções. Abaixo dele o centro esplênico, vísceras, intestino, glândulas, assim por diante. Abaixo dele o centro gástrico, estômago, digestão. E por fim o genésico, área da sexualidade e reprodução. Pois bem, onde que eles estão energeticamente? No nosso perispírito. Tá, mas então no corpo encarnado. Isso se desdobra no corpo encarnado, o que a ciência chama os plexos. Plexos nervosos, vasculares e assim por diante. Então há uma correspondência disso. Nós estamos constantemente interagindo com o meio ambiente, com o meio espiritual, com outras pessoas, trocando energia dos nossos centros vitais com as energias do ambiente e das outras pessoas. Então, se nós estamos no ambiente de uma música tranquila, como estava agora aqui, nós estamos inundando os nossos centros vitais de uma energia boa, uma energia de paz. Isso é saudável. Eu vou falar isso daqui a pouco. Se nós inundarmos os nossos centros vitais com uma energia ruim, isso nos causa doença, nos causa distonia, nos causa gastrite e outros problemas que eu vou falar aqui. Ah, mas é fácil, então eu não vou me expor a energias ruins. A vida nos expõe constantemente a energias ruins. Um engarrafamento no trânsito, uma briga no trabalho e assim por diante. Outra, tem lugares que vocês pagam para energia ruim. Essas boates que a gente entra e é escuro e a música não sei o que. Aquela energia, aquele umbral em pessoa. As pessoas pagam para isso. Eu não venho me dizer que é saudável estar num ambiente desse. Ah, então tu condena quem vai lá? Acho que não. De acordo com as nossas preferências e a idade que a gente está, que bom a gente possa experimentar tudo. Mas não venham dizer que aquilo é um ambiente saudável. Fumaça, música alta, todo mundo gritando, uns fazendo xixi no canto, não sei o quê. Isso não é um ambiente bom. Essas energias todas se impregnam em nós. E aí a gente chega em casa e a gente tira a roupa e larga num canto, e a nossa mãe no dia seguinte diz assim: onde é que tu andou? Então aquilo fica impregnado na roupa, fica impregnado em nós. Isso não é um ambiente muito saudável. Então ali o que eu conversei com vocês: centro coronário, cerebral, laríngeo, as funções de cada um: cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Olha só que interessante. Naquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, que diz assim: os espíritos influenciam os nossos atos muito mais do que supondes. Por regra são eles que vos governam. É a resposta dos espíritos superiores. Como que os espíritos nos influenciam? Nos centros vitais. Muito bem. Então vamos lá. Espíritos superiores nos influenciando. Onde vocês imaginam, que centros vitais imaginam que eles prefeririam nos influenciar? No cerebral, no laríngeo
e até no cardíaco. Então, no cerebral, espíritos superiores nos dão boas ideias de reconciliação. Vai lá e vamos fazer uma atividade de caridade, vamos fazer um sopão para os pobres, vamos construir um prédio novo lá da igreja, do centro espírita, ideias boas. Ideias científicas, inclusive, eles sugerem. Aí é que eles afetam. O laríngeo melhora a nossa respiração e nos inspiram a falar coisas boas. E no cardíaco, mexem com a nossa emoção. Por que tu está brigado com fulano? Quem sabe vai lá e perdoa ele. Muito bem, então já sabemos aonde os espíritos superiores nos afetam. Vamos para o outro time agora, a turma aquela da boate. Onde vocês imaginam que os espíritos baixos nos influenciam? No genésico, é óbvio, e no gástrico. O genésico é a área da sexualidade. Vai lá, transa com todo mundo. Vamos ser felizes, ninguém é de ninguém. Relações líquidas, fim do casamento e tal. Eles ficam ali sussurrando. E nos atingem nessa questão de relacionamento das pessoas umas com as outras. E no gástrico, que regula os excessos, drogas, cigarro, comer demais, todos os excessos, todos os vícios. Então também eles se aproximam de nós e vão no gástrico. Bebe, usa droga, bebe. Ai, que horror, e agora? Eu sou obrigado a seguir? Não. O livre-arbítrio é nosso. Nós vamos para o lado que a gente quiser. Só estou dizendo para vocês que existe uma explicação geográfica no nosso perispírito, no nosso espírito, no nosso corpo, para nós saber para que lado eles estão nos puxando. Uns para cima e uns para baixo. Então é uma escolha nossa. De novo, repetindo, o centro cerebral, situações de enxaqueca, epilepsia, tumor cerebral. O laríngeo, laringite, tosse, calo nas cordas vocais, tumor de laringe. O cardíaco, arritmia, infarto, angina. O esplênico, diabetes, distúrbios glandulares, outros distúrbios, né? Tumor do intestino. O gástrico, gastrite, tumor do estômago. O genésico, distúrbios sexuais, esterilidade. Essas marcas ficam impregnadas em nós. Tem uma amiga nossa de movimento espírita que nunca colocou um cigarro na boca. Ela é quase da minha idade, um pouquinho mais. Nunca colocou um cigarro na boca. Tem uma vida regrada e tal, e padece de crises de asma. Então, como explicar isso? Ela não fuma, ela não se expõe em ambiente nocivo. Por que ela tem asma? Nesta vida, a gente imagina que ela não fuma. Então, a gente imagina que numa vida anterior ela possa ter fumado. Isso fica impregnado no perispírito dela. Ela morreu lá atrás e ela nasce nessa vida e carrega essa cicatriz, vamos dizer assim. Então vejam, as nossas condutas de saúde e doença nos levam às vezes a uma vida, 2 vidas, assim por diante. A conduta que nós temos daqui influencia todo o nosso futuro encarnatório. E outros exemplos. Vejam, não vou entrar nessa seara hoje nos exemplos que se dá de suicídio, que é um tema super rico para se falar, mas não vamos falar hoje. Quando o indivíduo comete suicídio por enforcamento, que ele causa uma asfixia súbita, causa lesão cerebral pela asfixia. E às vezes, numa vida seguinte, ele vem com tumor cerebral. Ou ele vem com anencefalia, ou vem com paralisia cerebral. De novo, uma conduta que eu tenho nessa vida agora afeta o meu perispírito e isso tem consequências na vida seguinte. Poxa, Silvano, mas o corpo morreu, o corpo foi para baixo da terra. Exatamente, só a última instância morreu. Mas a cicatriz perispiritual ficou. Então, cientes disso, nós vamos pensar assim, tá, então aquela convicção que eu tinha de que eu poderia cometer todos os erros dessa vida, os deslizes, me confessar, me arrepender, zerar, e aí eu morro, e aí eu começo outra vida do zero. Não começa outra vida do zero. Se a tua conduta anterior foi boa, talvez sim. Mas vai trazer todas as coisas das vidas anteriores. Então isso aqui serve de alerta para nós. Nós temos que usar isso no sentido bom, gente. A ideia é assim, eu fui lá ontem de tarde e ele me assustou. Disse que eu vou fazer as coisas agora e vou ficar 13 encarnados. Não, é o contrário. A ideia é assim, vamos ser saudáveis, vamos ser amorosos, caridosos, nós vamos ser felizes, eternidade afora. É justamente o caminho de sermos felizes e sermos saudáveis
Existe essa sinonímia em que volta e meia eu vou estar me confundindo em que eu vou falar em felicidade e saúde e vou falar em infelicidade e doença. Mas é exatamente assim. Espíritos infelizes cometem atos menores e por isso são doentes fisicamente. Espíritos felizes têm uma conduta um pouco melhor e por isso são felizes espiritualmente. Então isso é uma equação quase matemática, é uma escolha nossa. Então, resumindo de novo, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais: corpo material, perispírito e espírito. Corpo material igual ao dos animais, animado pelo mesmo princípio vital. Perispírito é uma coisa intermediária. E espírito, alma ou espírito encarnado. O perispírito é a forma que vai moldar o corpo, de acordo com as necessidades do espírito. Nas aulas de reprodução, no meu grupo de estudo lá agora, um mês atrás, nós falamos da história do Segismundo, do livro Missionários da Luz, que todo mundo conta, que mostra o planejamento encarnatório do Segismundo. Então, justamente isso. É feito todo um planejamento antes de que comece a fecundação. E aí, nesse planejamento, o tipo de corpo, sexo, etc, etc. Os relacionamentos que vai ter antes da gravidez. Antes da gravidez. Estando o espírito lá no corpo espiritual, tudo é planejado, feito para que os ajustes sejam feitos, e aí então, estando com a forma do bolo pronto, aí a gente vai buscar o pai e a mãe, vai combinar com eles e ver se eles aceitam. Então, um exemplo bem pueril, imaginar assim, ó. Antes de nascer, lá no plano espiritual, esse espírito planejou que ele precisa vir sem um braço e sem uma perna, por ingerências da vida dele. A mãe dele ainda não engravidou dele. Ele está lá, muito bem. Aí os mentores espirituais vão até um casal, em geral é relacionado, combinam com ele, a mulher vai engravidar dele, e aí quando nascer, ele será assim. Aí vai nascer uma criança que veio sem um bracinho e sem uma perninha. Por que, coitadinho, nasceu assim? Porque a forma do bolo já tinha sido feita antes. Isso é o perispírito. O perispírito é a forma do bolo. Vocês pegam a forma do bolo, se fizer uma forma circular, o bolo é circular. Quadrado é quadrado. Se eu pegar a forma de um corpo humano e fizer sem um braço, sem uma perna, vai nascer um indivíduo sem um braço e sem uma perna. Transponham isso para o setor que vocês quiserem. No caso esse da história de Segismundo, eles são tão detalhistas no planejamento encarnatório que eles dizem o corpo vai ser assim, 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 e lá pelos 50, 55 anos ele vai ter um problema cardíaco. E eles botam uma energia ali na parte do cardíaco. Então a mãe nem engravidou e já estão planejando para ele ter uma cardiopatia lá com 55 anos. Está plasmado aquilo ali nele. Muito bem. Isso porque o espírito é doente. Esse é um conceito que é difícil que nós temos. Aquela frase popular que diz assim, o senhor deveria fumar menos, o senhor deveria comer menos e outras coisas. Mas a carne é fraca. A carne não é nada. A carne é o nosso corpo físico, que não é nada. Depois da morte vai para baixo da terra ou vai para a cremação. O espírito, nós em essências é que somos doentes. Isso se transborda para o perispírito e isso acaba moldando o nosso corpo. Então, numa situação anterior, esse exemplo que eu dei dessa minha amiga, vou imaginar isso, eu não sei se foi assim que aconteceu, vou imaginar que ela fumou por ter aspectos afetivos deficientes lá atrás. Aí isso ficou marcado no perispírito dela. E aí isso moldou o corpo dela de agora. Agora é um corpo de uma pessoa asmática. E aí, de novo, transpõe isso para a área que vocês quiserem. Eu usei mal da minha sexualidade numa vida anterior. Isso ficou marcado no meu perispírito. Nessa vida eu venho estéril. Eu, mulher, não consigo engravidar, ou eu, homem, não consigo engravidar nenhuma mulher. Porque eu tenho uma distonia no centro vital genésico. Em geral, nós sabemos qual o centro vital nosso. Cadê a técnica? Se acaba a luz eu vou embora, correndo. Em geral, nós sabemos qual o nosso centro vital mais frágil.
não quer dizer assim que vocês devem imaginar. Ai, puxa vida, eu cometi coisas nessa área, mas assim, uma coisa bem vaga. Vocês sabem qual é o centro vital mais frágil de vocês. Vou dar um exemplo. Essa situação aqui agora. Se eu sou um palestrante e diz assim, ó, a bateria vai acabar em 30 segundos. Algumas pessoas teriam uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, uma situação de estresse, dor de cabeça. Então, qual é o meu centro frágil? Cerebral. Outros teriam uma cólica, uma dor de barriga. Esplênico. Outros teriam uma palpitação cardíaca. Cardíaco. Então, em geral, vocês sabem qual é o centro vital de vocês que é frágil. Essa mulher é encarnada? Eu achei que era um espírito passando aqui na minha frente. Que susto! Deu. Obrigado. Tá salva. Aí assim, vocês, não precisa contar pra ninguém, mas vocês sabem qual é o centro vital frágil de vocês. Ai, eu me conheço e tal. Aí tem um concurso amanhã, ai, eu preciso ir no banheiro 3 vezes antes. Ai, já me deu uma dor de cabeça e tal. E nós sabemos o nosso centro vital. Isso decorre das nossas experiências anteriores. Então, exemplos bem práticos. O espírito lá atrás fumou, o perispírito carrega a cicatriz, o corpo reflete uma situação de doença respiratória. De novo, o espírito lá atrás cometeu suicídio por ingestão de veneno, isso fica plasmado no centro vital esplênico e ele vem com uma doença glandular numa vida seguinte, vem diabético. Ele causou uma distonia nas glândulas ao tomar o veneno, e aí ele passa uma vida toda tendo diabetes tipo 1, usando insulina, regulando, interno no hospital, tal, como uma forma de depuração das lutas das quais ele teria fugido. O espírito lá atrás se joga de altura para cometer o suicídio, isso fica impregnado na parte motora do perispírito, e numa vida seguinte ele vem com um corpo mais ou menos assim. Causa e consequência, gente. É matemática a coisa. Então tá, agora, quando eu passar por uma pessoa assim, vou dizer, bem feito. Quem mandou se jogar da caixa d'água? Não. Primeiro que nós não temos moral para julgar ninguém. Então é nosso dever como cristãos e caridosos ajudar as pessoas nas suas missões, sejam elas quais forem. E principalmente pelo que eu disse no início, nós não temos moral para julgar ninguém. Mas sim, então Silvano, qual é a utilidade de eu ter esse conhecimento? É para eu não me revoltar diante de Deus. Quando eu me deparo com uma pessoa assim, vejo que essa pessoa é bem alegre ali, né? Eu entender por que aquela pessoa possa ser assim. Puxa, o filho da minha vizinha é diabético, passa o tempo todo UTI, hospital, coitado, o que essa criança fez? Talvez tenha feito alguma coisa nesse sentido. Talvez. As peças todas se acabam depois, se encaixam todas para contribuir com a nossa evolução. Esse assunto é bem interessante de falar a título didático. Na cirurgia de redução do estômago, então, o espírito come demais, isso se impregna no perispírito e o médico vai lá e opera o corpo. Existia um conhecido meu lá do litoral, do Hospital de Osório, que ele pesava uns 160 quilos e tinha indicação clara de fazer redução do estômago. E é verdade, eu se fosse ele faria, e fez. E aí ele baixou para uns 80 quilos. E aí, eles, aos pouquinhos, como o estômago fica muito pequenininho, eles não podem comer volumes. Eles começam a comer pequenas porções de leite condensado. E aquilo vai. Ele pesa uns quase 200 hoje. Então, mas como? Tu disse que ele operou. Sim, o médico, o cirurgião, mexeu só no corpo. O cirurgião não mexeu no perispírito. Que dizer no espírito? Então, esta é a importância de nós termos esse entendimento, essa hierarquia. Um outro amigo meu fez essa mesma cirurgia e obteve grande sucesso. Ele fez no hospital Ernesto Dornelles, faz um tempo. Pois bem, ele me contou o seguinte: não é chegar assim, oi, boa tarde, eu vim fazer a cirurgia. Não. Ele foi para lá, foi avaliado e disseram, tu tem indicação? Tem. Aí ele entrou no grupo de cirurgia de redução do estômago. Ele ficou 9 meses no grupo, antes da cirurgia. Ia a reuniões, via depoimentos das pessoas que tinham feito, assistia o pré-operatório, assistia o pós-operatório.
nutricionista, psicóloga, endocrinologista, uma turma, e ficou 9 meses. Aí ele me disse assim, ô Silvano, sabe quem é que me autorizou a ir para cirurgia ou não? Aí eu, o anestesista? Não. O cardiologista? Não. Tá, quem foi? A psicóloga. A psicóloga disse, bom, agora tu pode ir para a cirurgia. Então a psicóloga sentiu que talvez ele tivesse mudado alguma coisa lá no espírito dele, força de vontade, determinação e tal, e que teria algum resultado. E aí permitiu. Então o médico foi lá, operou só o corpo, e aí, hoje em dia, ele está muito bem, obrigado. Então, pela retomada de vida, pela chance que ele recebeu, ele veio mudando o seu comportamento, e com isso ele consegue alterar o perispírito. Mas a base de tudo é o espírito, gente. Nós somos o doente. O médico opera o corpo da gente. Que bom. Eu devo minha vida a isso. Mas nós temos que ir lá na causa. Temos que ir lá no espírito. Se a gente não mudar a causa, não adianta fazer cirurgia. Aí o chamamento que eu fiz agora há pouco com vocês, quando eu falei dos ambientes. Com que energias estamos inundando os nossos centros vitais? É quase uma escolha nossa. Nem sempre é uma escolha. Quando nós nos defrontamos com a perda de alguém, é um momento de estresse, de tristeza. A gente não pode dizer, então eu vou ter uma vidinha cor-de-rosa daqui para frente. Não, não é isso. Mas nós podemos, algumas coisas a gente pode selecionar. Quando eu me defrontei com essa situação, eu estou usando isso como exemplo, só que eu disse para vocês, eu lidei com uma situação de câncer, fiz cirurgia, eu faço um tratamento até hoje. Aí a minha esposa foi até uma amiga nossa, psiquiatra, e ela disse assim, o Silvano daqui para frente tem que ter uma vida cor-de-rosa. Como assim? Filme na televisão, programação, tem que ser tudo legal, assim, ver aquele filme que passa na sessão da tarde e tal. Nada de ficar vendo o Chamado e coisa assim. Aquelas coisas de terror, porque esses filmes de terror e de suspense, tu tá sempre com energias ruins, palpitando o coração, levando susto, e isso rebaixa a tua imunidade, isso causaria doença. Claro, ela disse isso assim, isso para uma pessoa fragilizada. Então, um indivíduo tem um câncer, vai lá e tira um câncer, então assim, vou dar uma ajudinha para ele. Não estou aqui dizendo que ver filme de terror causa câncer, não é isso. É ao contrário. Já que está lidando com essa situação, então uma alimentação saudável, um sono saudável, as imunoterapia, quimioterapia, todas as terapias que tem que fazer, é uma vidinha cor-de-rosa. Aí volta e meia, quando a mulher vai brigar comigo, eu digo, vidinha cor-de-rosa, não pode. A psiquiatra mandou. Isso se chama ganho secundário, quando a gente usa as coisas usa as coisas a nosso favor. Então, eu eventualmente causei um câncer de estômago em mim mesmo. Isso é bem comum. Pela mágoa, pelo ressentimento. Alguém me demitiu do meu emprego, um casamento desfeito, e eu fico remoendo. E eu conheço gente assim. Tem pessoas que tu encontra ela nessa situação em 1990. Fulano fez isso comigo, tá. Nunca mais tu vê pessoa. Aí tu encontra ela em 2019. Fez isso comigo. Passou 29 anos! Ou 19 anos, ou 9 anos. Tu continua a fazer isso comigo? Então? Sim, a pessoa se mantém nessa faixa mental. Então, ela está atraindo para perto dela espíritos que têm o mesmo sentimento de dor, de raiva, sintonia espiritual. Então, ela não atrai para ela espíritos caridosos do bem, do amor, só o protetor dela. Ela aproxima de si espíritos que têm a mesma queixa. E plasma em si um câncer de estômago. E aí chega lá no cirurgião e diz assim, olha isso que aconteceu comigo. Sim. Aí o cirurgião faz a cirurgia e passa um ano, fez isso comigo, volta o câncer. Enquanto não mudar o botãozinho da sintonia, volta o câncer. E aí por isso às vezes eles dizem assim, é tão fácil obter a cura, mas vai mexer lá no espírito. Se eu mudo a minha faixa mental, então eu plasmei um câncer de estômago em mim. Aí eu perdoei a pessoa, me dei conta que no mundo havia mais do que aquilo, eu encontrei coisas melhores, mudo a minha faixa mental. Aí eu tenho só uma gastrite. Fácil. Puxa, a terapia do perdão. O cara fez lá um negócio, foi no cirurgião, fez a cirurgia, fez a quimio, tomou omeprazol, tomou não sei o quê. Tinha um câncer, agora tem só uma gastrite, que beleza. Ao alcance da mão.
Eu sempre gosto de lembrar com vocês aquele clássico momento na passagem de Jesus, quando ele encontra o cego e que ele vai lá e tira a cegueira do cego. O que Jesus diz para ele? Agora, o senhor vai revisar lá no banco de olhos. Não foi isso que ele disse. O senhor vai comer menos sal. Não foi isso que ele disse. Jesus disse, vá e não peques mais. Então, na lógica matemática que eu estou dizendo para vocês até agora o cego era cego porque tinha cometido erros no passado. Causou distonias na área da visão. Usou a visão para o mal. E ele ficou cego. E Jesus, por estar ali, diz assim, tudo bem, cego. Estou tirando a cegueira de ti agora. Foi lá e tirou. Que beleza, Jesus, milagre. Vai e não peques mais. Por que, cego? Se tu continuar a pecar, tu vai ficar cego de novo. E eu não estou mais aqui. Então, a grande orientação é essa. Para todos nós doentes, agora eu posso me incluir com autoridade. Sou uma pessoa doente em tratamento. O caminho seria esse. Seguir todo o tratamento médico é óbvio, mas não pecar mais. Ter uma boa conduta. Uma conduta de paz, de reconciliação, de amor ao próximo, assim por diante. Uma amiga nossa passou por isso anos atrás. Um casal se separou, houve uma questão de traição e tal. Ela ficou com uma mágoa nela, ela circulava em energias ruins e ela plasmou, está faltando aqui, um câncer de mama nela própria. Uma rica de uma pessoa. Pois bem, ela fez os tratamentos e tal, e ela se deu conta disso. O que adianta? Eu falei, fulano me traiu por outra, me largou por outra. Ela refez assim, a vida afetiva dela, reconstruiu a sua situação familiar, tocou a vida dela, está curada, linda e maravilhosa. A autocura. A autocura. Se ela tivesse ficado lá pensando no ex-marido, talvez tivesse recidivado, talvez tivesse piorado. Então, o dilema saúde, doença em última análise está em nossas mãos. Tudo bem, Silvano, mas até aqui eu sou atleta, eu me comportei, eu fiz isso, então eu vou ser inatingível. Não, tu está falando dessa vida. Não sei o que tu fez na vida passada. Então sim, mas aí, já que nós não sabemos o nosso passado, graças a Deus, então vamos semear o nosso futuro. Vamos ser saudáveis agora, tentar não beber, tentar não fumar, tentar não comer tanto, tentar ser saudável, tentar manter a pressão boa, tentar não mentir, não odiar, não ser vingativo, tentar tudo isso. E nós seremos espíritos saudáveis daqui para frente. Talvez só nas próximas vidas, mas é um investimento bom. Assim, a busca da saúde nesse sentido é um investimento bom. Quando eu me defrontar com uma doença, isso vale para mim. O que Deus quer me dizer com isso? Então, várias respostas. Quando no meu caso específico, eu passei por eu tive diagnóstico em julho do ano passado. Tanto que quando fechou julho, agora eu festejei 1 ano de vida que eu tinha sobrevivido. Então, quando eu me defrontei com isso, eu pensei assim, talvez eu tenha que desencarnar. Porque não, as pessoas têm que morrer, né? De alguma coisa a gente tem que morrer. E talvez tenha começado a minha partida. Pode ser. E aí eu me lembrei de um conceito do livro daquele psiquiatra lá de Minas Gerais, o Roberto Lúcio, que existe uma coisa chamada doença auxílio, que é uma concessão a espíritos com algum grau de evolução. Então não se preocupem, não foi o meu caso. O indivíduo tem uma vida regrada, boa e tal, e tem que morrer com 70 anos. Tá. E ele está com 69 anos e meio. Pressão boa, caminha todo dia, não se estressa com futebol, e etc. Esse cara tem que morrer. Então tá, aí como um prêmio, para algumas poucas pessoas, eles plasmam uma doença de rápida evolução. Em geral, câncer. Então eles fazem um câncer fulminante, com em geral uma evolução de uns 6 meses. Então a pessoa adoece lá no mês 13, em março, descobre, em setembro desencarnou. Mas para que esses 6 meses? Para tu se despedir, tu acertar as coisas, tu perdoar alguém que tu queira perdoar. É uma chance que eles dão. Isso é para poucas pessoas. Pois bem, mas eu fiquei em dúvida, então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Quando eu não morri em janeiro, eu não era tão bom assim. E a minha missão é mais comprida do que isso. Falei, não podia, para mim, não ia ser doença auxílio, né? Imaginei. Então, só que eu quero dizer,
Pode ser a nossa desencarnação? Pode. Pode ser outras coisas, gente. Nesse exemplo da pessoa que está lá magoada, doença. O que Deus quer dizer com isso? Sai dessa faixa de vibração. É simples assim. Não quer que a gente morra. Então, as respostas são pessoais e são infinitas. O que eu fiz para estar passando por isso? Eu diria para vocês assim, nem queiram saber. Ou como eu sempre imagino, se eu fizer essa pergunta no plano espiritual, o espírito vai dizer assim, senta. Senta que vai demorar. Mas sim, eu posso perguntar, poxa, o que eu fiz nessa vida assim, talvez vida passada assim, mas vamos olhar para essa que eu lembro. O que eu fiz? Eu estou sendo correto, eu estou sendo amoroso, fui um bom pai, fui um bom marido, fui uma boa esposa, assim por diante. No caso ali da alimentação, o que eu fiz para passar por isso? Eu como demais. Ou eu fumo demais, ou eu uso droga, assim por diante, excessos. Como posso mudar isso? Beleza. Vou usar toda a ajuda da ciência, médico, cirurgião, quimioterapia, o que for, todas as terapias possíveis, mas tenho que mudar minha faixa vibracional. Tenho que mudar a faixa vibracional. Pensar numa boa, pensamento bom, pensamento bom. Mudar. Esse é o grande desafio. É muito frequente, quando a gente se defronta com isso, eu encontrei pessoas nessa minha caminhada que tinham a mesma doença, tinham câncer. E aí tu encontra assim, a gente tudo assustado ali. E aí, terapias, cada um com essas trajetórias, e aí tu encontra as pessoas às vezes 6 meses depois. E tem uns que estão exatamente igual. E a gente pensa assim, não mudou muito, né? E será que eu também não mudei e tal? Mas tem uns que estão bem diferentes. Agora tinha um emprego lá que me fazia muito mal, larguei de uma relação pessoal que não me agradava, minha vida melhorou, mudou em nome da saúde. Isso é sensacional. Tem aquela história do indivíduo que ia perder uma mão. Sim, no plano espiritual, pelas coisas que ele houvera cometido antes. A mãe não engravidou. O fulano vai perder uma mão, mas dele começa a praticar o bem. Ele mudou a faixa vibracional. E aí, ele vem sem um dedo. Então é possível mexer no planejamento espiritual? Com a nossa boa conduta. O indivíduo veio designado a ter lá o Sigismundo, uma cardiopatia aos 50 anos. Se ele se dedicar ao bem, virar um Chico Xavier, não vai ter nada. Então, sim, a nossa boa conduta muda a nossa faixa vibracional e aí isso se reflete no nosso corpo. E não preciso dizer para vocês que o contrário também é verdadeiro. Fulano, o teu planejamento encarnatório previa isso. Aqui não falava em câncer de pulmão. O que tu fez para ter isso? Então, o contrário também. Nós fugimos do planejamento encarnatório com a nossa má conduta e aí colhemos os frutos disso. Viver e morrer. Antes de nascer, planejamento encarnatório, como eu citei na história do Sigismundo. Corpo adequado, eu vou vir homem ou mulher, grupo familiar, cidade e trabalho. E aí eu mais ou menos planejo uma vida de alguns anos. Eu dei este exemplo aí. Então, os mentores espirituais vão lá e plasmam uma carga de princípio vital na gente, neste exemplo que eu estou dando de 75 anos. Então, eu estou lá no plano espiritual. Minha mãe não engravidou. Esse aqui vai ser homem, vai ter isso vai casar, vai ter esse filho, tudo planejado. Vai fazer essa profissão. Quantos anos eles precisam para isso? Mais ou menos 75 anos. Então, os mentores dão uma carga de princípio vital de 75 anos. Mais ou menos. E aquele é o tempo em que eu vou viver. Aí naquele exemplo em que o indivíduo viveu 70 anos e cometeu excessos, fumou, bebeu, comeu, a sexualidade, o que for, e aí se incomodou, infartou e morreu com 70 anos. Ficou faltando 5. Então, sobrou uma carguinha de 5 anos de princípio vital. O que vai acontecer? Numa encarnação futura ele vai nascer e como criança vai viver só 5 anos. Para compensar aquele tempo que ficou faltando. Então essa é uma das explicações de por que morrem as crianças. Crianças morrem espíritos morrem como crianças para cumprir pequenos períodos que lhe faltou na vida anterior. Essa é uma das explicações. Pergunta imediata de vocês, e o que os pais têm a ver?
Em geral, os pais são pessoas relacionadas. Nesse exemplo que a gente deu, o indivíduo se estressou, brigou, viveu num ambiente familiar agitado, e aí ele está lá aos tapas com uma esposa vingativa, odiosa, não sei o que, infarta e morre. Aí, às vezes, essa esposa vai vir como mãe dele na vida seguinte. Então, sempre os pais são pessoas relacionadas. Então, não pense assim, ai, que injustiça de Deus. O indivíduo tinha que compensar 5 anos e aquele pobre pai e pobre mãe passaram por isso. A esse respeito, gente, de novo, logo que eu me defrontei com essa situação de câncer, me desculpa voltar nisso, porque a questão do câncer em si é muito rica de exemplos. A gente fica meio atarantado e tal. Todo mundo tem câncer. Depois que eu tive, todo mundo me fala, eu também tenho, todo mundo tem. A gente é que não sabe. Então é uma coisa super comum, tá? Isso não me torna melhor nem pior do que ninguém. Pois bem, eu achava que aquilo poderia ser a pior coisa, assim, para aquele momento da minha vida. Ou uma das piores provas que a gente poderia ter. Eu pensei isso por pouco tempo. E aí, numa mesma semana, Deus falou comigo 2 vezes. Não falou em palavras. Eu estava num local de atendimento, chegou uma mãe e me relatou que uma semana delas, um filho dela tinha se acidentado de moto, um guri de 7, 8 anos, e tinha morrido no acidente de moto. E ela ficou longamente comigo, me relatando toda a dor que ela passou, todo o sofrimento, tudo aquilo foi. Foi um choque, assim. Quando ela foi embora, eu simbolicamente olhei para cima e falei assim, tá bom, Deus, já entendi, tem gente muito pior do que eu. Desculpa, com provas muito mais difíceis do que eu pela frente. Essa pobre mãe. Pensei assim, lições de vida. Deus achou que eu não estava convencido ainda. Aí naquele sábado estourei o dado de plantão num outro lugar lá do litoral, e aí se afogou uma criança de 2 anos e desencarnou. E uma tragédia, uma tristeza horrível. E eu dizia para Deus, chega de dar exemplos. Eu já estou convencido. Então é isso que eu digo assim, ó, a questão do câncer se torna tão menor diante dessas lutas gigantescas que essas pessoas enfrentam, que dá quase vontade de rir. E tem umas situações que a gente tem mais a que rir. A minha esposa já me ouviu contar essa história, vou repetir. Eu tinha feito a cirurgia, tirei um tumor de rim enorme, assim, eu tenho uma baita cicatriz aqui. Estava eu em casa naquele mês de recuperação, há umas 2 semanas operado, barriga cicatrizando, assim, e vendo Netflix. O Netflix é maravilhoso. Quando os meus médicos dizem que vão fazer a cirurgia de novo, eu, boa! Porque o Netflix tem tudo que a gente queira ver. Toca o telefone. Alô, sim, seu Silvano, sim. Aqui é do crematório metropolitano. Aí aquela história, perco o amigo e não perco a piada. Eu, quem deu meu nome para vocês? Me confessa, foi um médico, o que ele te falou? O que o meu médico te disse? Não, senhor, não sei. Então foi um moinho de vento, diz, vocês têm uma listinha, né? Me diz. Não, senhor, não. O cara ficou enlouquecido. Eu descasquei ele assim uns 20 minutos. Confessa pra mim que vocês têm um informante lá dentro. E aí, eu vou morrer logo, me diz. Não, tá. Essa empresa, coitado, depois disso, eles me ligaram assim lá por outubro e por novembro, e eu usei a mesma estratégia. Tá. Eu acho que 3 atendentes lá ou se enforcaram ou se demitiram. O cara está se matando. Aí, em fevereiro ou março, me ligaram de novo. Aí eu mudei a estratégia. Falei, olha, a situação é a seguinte. Vocês estão ligando para a pessoa errada. Eu sou aquele que vai estar deitadinho lá. Vocês têm que catar o telefone da minha mulher e dos meus filhos. Eu não vou contratar plano de cremação. É com eles. Não, senhor, imagina então, tu tá ligando para a pessoa errada. Eu vou estar deitado lá na hora da musiquinha. Aí eu me lembrei, eu vou falar isso aqui em Novo Hamburgo, tem esse crematório aqui em São Leopoldo, o Ângelos. Depois vão contar para eles, vão começar esses me ligar também. Se me ligarem, eu vou saber que foi daqui que saiu a informação. Então, para ver como assim, ó, são coisas ricas, interessantes, pelas quais a gente só passa
tendo isso. E uma coisa que eu aconselho para quem se defronta com situações com câncer é: use o que eu chamo de ganho secundário. Então eu estou lá na minha casa com minha esposa, algum filho meu e tal. Ai, olha só, tem que ir lá na inauguração da exposição de quadros, não sei o quê. Ai, eu faço uns tratamentos, eu tô meio enjoado hoje. Perfeito! E ninguém questiona, se chama ganho secundário isso. Aí tudo que me convido agora, eu só boto a mão na barriga assim, tá, desculpa. E aí volta e meia passo eu pedalando ali, mas não era aquele que estava enjoado ali. Então, ganhos secundários. A gente tem que usar isso a nosso favor, né? Bem a esse respeito, esses tempos eu estava num plantão também, acho que ali em Osório, e aí entrou uma senhora com um gurizinho de uns 5 anos. Boa tarde, bota ele ali. Aí ela vinha se segurando assim: o senhor bote ele ali que eu não posso fazer força. Claro, e botei ele na mesa. O que houve? Não, eu tô tratando um câncer, e o guri, não, porque eu fiz um tratamento, não sei o que e tal. Tá, mas o que ele tem? Então, ela me falou. Aí tá, conversei, olhei a criança, prescrevi a receita e aí larguei a caneta e disse assim: tu tem câncer, né? Tem. Não tá fazendo nada, não posso fazer nada. A senhora acha que vai morrer, né? Vou. Então eu vou lhe dizer, eu também tenho câncer. E eu faço tudo, inclusive eu botei teu guri em cima da cama. Então eu vou te dizer, tu não é a próxima a morrer. Fica tranquila, nós vamos longe. É verdade. Muita gente vai antes da gente. E eu digo isso de coração para vocês lá na minha cidade, depois que eu tive isso, o Silvano está com coisa. Muita gente já morreu e não tinha nada. Morreu, eles acham que eu sou o próximo e não sou. Aí a mulher saiu muito desenchavida com o guri pela mão. Então, pessoal, ninguém morre antes da hora. Isso é importante, esse conceito. Ninguém morre antes da hora. Por quê? Por causa daquela carga de princípio vital. Mas, Silvano, se eu cometer suicídio, bom, isso é um contrassenso. Aí eu tinha 75 anos de energia e com 40 me matei. Ficou um débito de 30 e tantos. Aí eu rompi com o planejamento espiritual. Não estou falando disso, mas assim, morrida. Morte de doença, morte de atropelamento, morte de bala perdida. Ninguém morre antes da hora. Isso tem que nos fazer confiar na providência divina. Essas notícias que tem, o cara levantou no meio de um tiroteio, passou 300 tiros de bala e nenhum pegou nele, porque não era a hora dele morrer. E aí o cara às vezes está em casa sozinho, tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Era a hora dele morrer. Então ninguém morre antes da hora. Muito bem, a hora de morrer é uma loteria total para nós, graças a Deus. Se a gente soubesse a hora de morrer, a gente ia parar de estudar, parar de trabalhar e assim por diante. Que bom que a gente não sabe a hora de morrer. Tem situações e casos que as pessoas mais ou menos nos lembram ou nos dão avisos. Então eu quero ilustrar isso para vocês. Mas enfim, já que nós não sabemos a hora de morrer, vamos tomar a melhor conduta possível hoje para semear um amanhã mais saudável, um amanhã mais feliz. Eu posso morrer amanhã? Pode. Então eu vou fazer as pazes com o meu inimigo. Perfeito, o dia é hoje. Eu queria tanto ver aquele filme, o dia é hoje. Eu queria tanto beber aquele vinho, o dia é hoje. Lá na minha casa mudou uma coisa nas nossas coisas. Sabe aquele armário do vinho, do cristal? Essa taça é pro dia que não sei quem vier aqui em casa. Se ralar, agora eu uso tudo do melhor que tem. Os vinhos mais caros, as coisas, tudo eu tô comendo, bebendo e coisa. Mas não vai deixar nada pro Natal? Não sei se eu chego lá. Então, planos curtos, aí depois tu morre e fica tudo lá no armário aquele. Então, já que a vida é assim, curtir o dia de hoje, amar a pessoa no dia de hoje, fazer o bem no dia de hoje. Tem um caso que eu quero exemplificar para vocês, uma situação rara. Uma amiga minha, anos atrás, me contou. Eles moravam no Amazonas, e eu, casal, marido e mulher, e aí eles acordaram na segunda-feira chorando, os dois chorando. Crise de choro, se olharam. Que estranho. Enlouquecemos juntos? Não, tá. Terça-feira chorando, e assim foi a semana toda. Eles acordaram a semana toda chorando. No sábado, o marido saiu para fazer uma diligência. E lá pelas tantas, ele se acidentou e morreu. Quando ele morreu, ligaram para ela e me disse: Silvano, a hora que me disseram, eu tive um alívio. Eu entendi. O que os espíritos vinham dizendo para eles? Quando chegou domingo à noite, os espíritos chamaram eles no sono e disseram assim: fulano vai morrer sábado, né? Vocês estão sabendo, né? É mesmo, sim, o planejamento dele é sábado, tá? Aí eles acordaram segunda, chorando pela separação. Aí, segunda noite. Falta só 4 dias. Beleza, estamos pronto.
acordavam chorando. E assim eles vieram. Aí ela me disse, quando eu soube que o meu marido morreu, eu tive um alívio, uma paz no coração. Olhem o contrassenso. Ela entendeu a mensagem. Por merecimento, eles foram avisados uma semana antes. Mas é uma história rara, assim, é uma história pouca de se ver. Pessoal, para encerrar, pode desligar. Tem dois relatos que eu faço um tratamento no hospital, Núcleo Espírita Nosso Lar em Florianópolis, é um hospital espírita especializado em câncer. Muito interessante. Se quiser, eu mando um e-mail para ela repassa. Mas vocês já devem conhecer. Enfim, a gente vai para lá e fica uma semana toda lá fazendo terapias e passa, não sei o quê, e faz cirurgias espirituais. Aí os mentores espirituais não operam o corpo, eles operam o perispírito. Mas veja, nem eles mexem no espírito, eles operam o perispírito, o do meio. Aí disseram, tu teve um tumor de rim? Sim. O cirurgião tirou o rim do corpo. Aí, então tá, agora nós vamos tentar tirar o rim do perispírito. É isso que eles fazem. E outras terapias. Estando lá nesse lugar, um médico que trabalha há muitos anos lá nos deu o seguinte relato. Há anos atrás ele estava lá e chegou uma família com um senhor com câncer. Não recordo o lugar, não recordo o órgão. Um senhor e uma senhora idosos, assim. 2 filhos adultos. O nosso pai está com câncer, e assim, e uma família muito afetiva. Conversaram longamente com ele. E inclusive comentaram assim, ó, a gente quer encaminhar, doutor, inclusive questões de inventário. O pai quer opinar nisso. Eles não estavam preocupados em repartir riqueza. Ou o pai pensou em deixar tanto para não sei quem. Falaram em inventário da morte do pai. Tá, tudo bem, então tá. Deixa o pai aí, vamos tratar dele e vamos tocar a vida. Aí ele disse assim, ó. Uns 6 meses depois, a esposa do homem teve um infarto e morreu. Ué? Mas não era o pai que ia morrer? Passou uns 2 meses, um dos filhos infartou, e passou uns 3 meses, o outro se acidentou e morreu. Aí nós paramos assim, e o pai? Ele falou, tá vivo. Tá vivo! E nós tá quanto tempo faz isso? Ele parou uns 15 anos, eu acho, ou mais. Entendem a lógica, a loteria total. Levaram o homenzinho canceroso pela mão, falando em inventário. Todo mundo morreu antes dele. E o velhinho está lá firme. Está lá vivo. A gente não sabe a missão de cada um. A gente não sabe a missão de cada um. Então, às vezes, eu olho, converso com alguém. Ah, Silvano, eu soube que tem um problema assim, o que foi câncer? E a pessoa me olha com um olhar assim. E eu, às vezes, respondo, não é bem assim. Tu te cuida com o trânsito na 116. Pessoal, por fim, agora sim para encerrar. 2 amigos gostavam de pescar numa certa zona do Mato Grosso. Iam lá pescar o dourado. E aí, então, vamos lá, vamos. Era uma zona de difícil acesso. Foram lá e contrataram um piloto de helicóptero. Nós queremos pescar lá naquele lugar, não sei o quê. Veio o piloto do helicóptero. Cabe um pescador, cabe o outro piloto, calculou a carga, vamos lá. Foi. Aterrizou lá, foram pescar. No fim do dia volta um com um dourado de 50 quilos. Olha aqui, falta não sei o que. E o outro com outro dourado de 50 quilos. E o piloto, não. Pela carga só dá para levar um dourado. Não, imagina, eu vou chegar lá, ninguém vai acreditar, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o cara disse assim pro piloto, olha só, ano passado a gente já pescou, tiramos uns peixes desse tamanho e o piloto, que era um helicóptero igual a esse, aceitou nos levar de volta. Aceitou. Tá bom. Aí o piloto entrou no helicóptero, botou os 2 peixes e subiu. No meio do caminho, deu uma pane total e ele caiu numa clareira. Quando eles caíram na clareira, um amigo disse assim pro outro, fulano, caímos na mesma clareira do ano passado. O que isso ilustra na nossa história? O que é o helicóptero? O helicóptero é a nossa saúde. Aí eu tinha um amigo meu que fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E ele foi, infartou. Parou lá na UTI do hospital Tramandaí. Assustado, e agora, não sei o quê. Os médicos desentupiram os canalzinhos, não sei o quê. Saiu. Levantou o helicóptero. Continuou. Encontrei ele um tempo depois. Estou fumando só 2 por dia.
Onde ele foi parar? Na mesma UTI. Aí eu lembrei a cena, ele deve ter dito, fulano, paramos na mesma UTI. Os caras ali, os funcionários, não sei o quê. Tá? Ele saiu já dessa UTI, ele está vivo. Mas está ao alcance da nossa mão. Então nós nos queixamos do acidente. Puxa vida, o helicóptero caiu. Puxa vida, eu infartei. Puxa vida, eu tenho câncer de não sei o quê. Mas olha a conduta que nós tomamos. É quase um jogo de cartas marcadas. Então, não tem mistério nenhum, como na palavra de Jesus. Vá e não peques mais. Simples assim. Obrigado pelo silêncio de vocês, pela paciência. Até um próximo ano. E olha só, eu uso esse recurso para falar com os espíritos. Ó, eu tenho que ir lá em 2020.